Então, pessoal, mais uma vez estou aqui, sem pleonasmo dessa vez. Tomara que a produção não tenha cortado. Ou volta. Você não vai cortar. Tá. A produção não vai cortar o pleonasmo da outra aula não, tudo bem. Como vocês sabem, meu nome é Caio e começamos aqui mais uma aula de Química. Hoje a gente vai falar sobre tabela periódica. Como vocês sabem, a tabela periódica é a tabela onde data todos os elementos conhecidos até então. Vale ressaltar isso, né? Porque apesar de nós não sabermos, ou a maioria das pessoas senso comum não saber, mas ainda temos elementos a descobrir. E aí a gente tem isso datado na tabela periódica. A tabela periódica é um compilado de elementos, como eu já falei, e ela é de ordem crescente de número atômico. Ela vai da esquerda para a direita e de cima para baixo, de baixo para cima, desculpa, em ordem crescente de número atômico. Na primeira imagem a gente pode ver como eles representam geralmente os elementos, número atômico em cima, o símbolo atômico do elemento, o nome do elemento e o peso atômico. Vale lembrar que o símbolo atômico, o símbolo químico do elemento, ele é dado nas abreviações em latim, por isso que geralmente a gente tem como o ouro, que começa com auro, o ouro em latim tem o nome de auro, ou na prata, que é Ag, que tem o nome de argento em latim, por isso que desvirtua muito do que nós conhecemos pelos elementos. Na imagem a gente pode ver como a gente lê a tabela periódica. Para a gente saber como entender a tabela periódica, a gente tem que entender duas coisas: os conceitos de período e grupo ou família. Geralmente, quando a gente fala de grupo, a gente geralmente generaliza. Nós temos 3 grupos na tabela periódica: os gases nobres, como a gente pode ver na imagem aqui, os ametais e os metais, e o hidrogênio, que é um cara solitário, não tem família. Porém, quando a gente passa para um conceito mais aprofundado, a gente vê a partir dos grupos e das famílias, que são as linhas as linhas verticais. A gente vai de 1A até 7A, ou de 1 até 18. São 18 linhas que partem do 1 até o 18, linhas verticais, ou seja, para cima, que temos cada número, cada linha, a gente geralmente coloca o nome do primeiro ou um nome que define esse grupo, essa família. E temos o período. O período é cada linha horizontal. Então, aí quando a gente fala, o elemento oxigênio é do período 2, se eu não me engano, do período 2, e da família 16 na real, como a gente pode ver na imagem. E aí a gente passa para a gente especificar basicamente todos esses grupos. Pode passar para o lado. A gente tem o hidrogênio, que é sem família, porque ele tem particularidade dele. Os metais alcalinos, que são da família 1A ou família 1. Os metais alcalinos terrosos, que são da família 2A ou da família 2. Lembrando que metais alcalinos são esses elementos dessa coluna e eles possuem geralmente propriedades semelhantes. Os metais alcalinos, a maior propriedade deles é a tendência de doação de um elétron. Dos alcalinos terrosos é a tendência de doação de 2 elétrons. Aí temos essa fila do meio, de cima, que são os metais de transição externa, e os do meio que estão contidos nesses 2 quadradinhos aqui que a gente pode ver, que são os metais de transição interna. O próprio nome deles já diz, metais de transição externa e interna. Isso é algo mais lá para frente da faculdade, que a gente não precisa frisar nisso agora. Nós temos a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio e a família do oxigênio. A família do oxigênio a gente tem, geralmente, eles são chamados de família dos calcogênios, e a família do bromo ou dos halogênios. E aí a gente tem também os gases nobres. Os gases nobres têm uma particularidade: eles possuem a regra do octeto, que a gente vai falar mais à frente, que é nas ligações químicas, que eles possuem 8 elétrons na sua camada mais externa, exceto o hélio, que possui 2. Por isso eles são estáveis. A maior
propriedade deles são a estabilidade. Propriedade periódica. As propriedades periódicas vêm temos inúmeras na real, na tabela periódica, porém no ensino médio a gente só aprende 4 e como nós como professores só ensinamos 4 geralmente. Temos o raio atômico, que é a distância do núcleo de um átomo até o último elétron da camada de valência. Ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, como a gente pode ver na imagem. Temos aí também temos a eletronegatividade, que é a tendência de um elemento a tornar-se um ânion, ou seja, a tendência de um elemento receber elétrons e tomar uma carga negativa. Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, tendo o flúor como o nosso elemento mais eletronegativo. E vejamos que nessa imagem que estamos vendo, a coluna dos gases nobres está meio desvirtuando do resto da tabela. É porque os elementos de gases nobres não possuem eletronegatividade, pois eles são estáveis, ou seja, eles não recebem uma carga elétrica. Por isso. Temos a eletropositividade, que é o oposto da eletronegatividade, é a tendência de um átomo, um elemento, perder elétrons e tornar-se eletronicamente positivo. Ela cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Vale frisar também a coluna dos gases nobres, que não se enquadra nessa propriedade. E por último temos a propriedade de densidade, que ela é uma propriedade que geralmente não cai muito nos concursos, mas é bom a gente frisar para podermos ter um pouco mais de embasamento. Ela cresce de cima para baixo e da direita para o centro, da esquerda para o centro, onde o elemento ósmio é o elemento mais denso da nossa tabela periódica, pelo menos até então. A partir daí vamos para os nossos exercícios. Primeiro exercício: dentre os elementos, quais pertencem à mesma família? Vale frisar que a família é a mesma coluna, não é o mesmo grupo. Por isso, então, o iodo e o estânio não são, porque o iodo faz parte de uma família diferente do estânio. Vanádio e bromo também não são. Carbono e boro também não são, pela tabela periódica. Sódio e lítio a gente vai passar. Magnésio, metal alcalino terroso. Hélio, gás nobre, então não são do mesmo grupo. Logo, nossa resposta é a letra D, sódio e lítio. E aí temos a questão 2, onde foi uma questão que caiu no Enem, foi em 2009, 2010, se eu não me engano, que temos um texto e responder a pergunta. Vamos começar. Elemento mineral proveniente de rochas calcárias, a cal ou óxido de cálcio, é amplamente aproveitado pela construção civil. É usado, por exemplo, na execução de concretos, O voltado é usado, asfálticos. É usada, por exemplo, na execução de concretos asfálticos e solos estabilizados, e também na produção de isolantes térmicos e blocos sílico-calcários. Contudo, seus principais usos no canteiro estão relacionados à preparação de argamassas ou processos de pinturas. Então aí no texto ele fala sobre a cal, que é o óxido de cálcio, e ele nos dá os elementos formadores dessa substância. A substância em questão é formada por elementos de qual família? Como a gente pode ver, o cálcio ele pertence à família 2, ou seja, ele é um metal alcalino terroso. Então as letras B e D estão fora de questão, sobramos a letra A e C e E. E o oxigênio, como nós sabemos, é um calcogênio, ou da família dos calcogênios. Logo, a resposta da questão é a letra E, metal alcalino terroso e um calcogênio. Com isso terminamos a nossa aula e eu quero agradecer aqui a vocês que ficaram e peço para que vocês curtem, compartilhem e mandem para a avó de vocês para elas poderem aprender um pouquinho mais sobre química. Até mais, pessoal!